Olá, bem-vindo à Ilustríssima Conversa. Eu sou Walter Porto e antes de começar o episódio de hoje, eu queria comentar que a Folha estreou nas últimas semanas 2 novos podcasts. O Expresso Ilustrada, sobre cultura, que sai toda quinta-feira, e o Todas as Letras, sobre diversidade sexual. Ele é apresentado por Renan Suquevicius, responsável pela edição de som deste podcast que você está ouvindo, e é publicado também quinzenalmente às segundas-feiras, intercalando com a Ilustríssima Conversa. Todos esses podcasts são encontrados em todas as principais plataformas de áudio, de graça, e é só se inscrever para saber quando há um novo episódio. A Ilustríssima Conversa, para você que está ouvindo pela primeira vez, entrevista a cada 2 semanas intelectuais e autores de livros de não ficção para discutir suas obras e seus objetos de pesquisa. No episódio de hoje, eu converso com o antropólogo Luiz Eduardo Soares, reconhecido como um dos principais especialistas em segurança pública do Brasil. Mestre em Antropologia Social e doutor em Ciência Política, ele é um dos autores de Elite da Tropa, livro que deu origem ao filme Tropa de Elite, e escreveu Meu Casaco de General, com base em sua experiência na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no final dos anos 90. Depois, ele foi também secretário nacional de Segurança Pública, em 2003, no primeiro ano do governo Lula. Nós conversamos sobre seu novo livro, Desmilitarizar, lançado agora pela editora Boitempo. Falamos sobre a ligação entre a estrutura de funcionamento das polícias e os altos índices de violência e de encarceramento no Brasil. Soares me explicou por que ele defende que o modelo militar de polícia não funciona e precisa passar por uma profunda reformulação. Ele também falou sobre sua experiência intensa, breve e algo frustrada tentando promover uma reforma na segurança pública no governo Lula. E debateu também o pacote anticrime que o ministro Sérgio Moro enviou para a tramitação no Congresso. Queria começar, Luiz Eduardo. Um dos pontos centrais do seu livro é que uma melhora significativa na segurança pública brasileira passa necessariamente por uma refundação da estrutura das polícias. O próprio título do seu livro é quase uma palavra de ordem nesse sentido, né? Qual reforma seria essa e por que ela é tão essencial? Eu acho que, para que a gente entenda a importância dessas reformas para enfatizar a sua relevância, a necessidade de um investimento de fato profundo, de fato radical, chamam de refundação. Para que a gente compreenda, é preciso refletir um pouquinho sobre a nossa trajetória. A gente sabe, as instituições não nascem árvores, elas são construções históricas, humanas, e têm, portanto, a sua própria trajetória de desenvolvimento, etc. Eu digo isso, todos nós sabemos disso, mas porque às vezes, quando as instituições não são objeto do nosso convívio diário, do nosso estudo, com frequência nós naturalizamos a sua existência, né? Então, quando a gente fala refundar as polícias, as pessoas dizem, poxa, mas isso é muito ousado, ambicioso, as polícias estão aí há 200 anos, elas são o que são. E eu lembro que elas podem ser diferentes. É claro que a mudança exige muito tempo, processos complicadíssimos, mas é possível reinventar um país, reinventar a institucionalidade. Da transição democrática para cá não houve transformações muito significativas. E a própria transição democrática que readaptou a institucionalidade brasileira ao novo quadro democrático não atingiu a segurança pública. Nós herdamos as instituições da ditadura, a estrutura de organização da ditadura. Isso tem a ver certamente com a correlação de forças que marcou aquele período da transição democrática. Os militares davam muita atenção a essa área e então foi muito difícil dar qualquer passo reformador durante aquele período nessa área. Houve muita cautela. Por outro lado, as oposições democráticas, esquerdas, não dispunham de alternativas muito claras. Não tinha havido um esforço, um investimento grande das esquerdas e das oposições na concepção de um modelo alternativo. Havia vozes, personagens relevantes, muitos estão
vivos até hoje na mesma batalha, mas vozes mais ou menos isoladas e que não se contrapuseram com a força suficiente ao tropel que avançava e que provinha do passado, né? Representante do regime militar. Se nós considerarmos o que está em curso hoje, se você me permite essa digressão, acho que tudo fica muito mais simples de compreender. Nós tivemos, ano passado, 62 mil homicídios dolosos. É um número completamente absurdo. E o problema do número é esse, nós temos de dizê-lo, ele nos oferece uma escala da magnitude do problema. Por outro lado, o número dilui a profundidade do drama humano, né? Dilui a tragicidade que contém. Então, 62 mil homicídios dolosos em 2018, dos quais um número ínfimo vai ser investigado. Nós sabemos que as taxas de esclarecimento do Brasil são baixíssimas. Não as conhecemos, entretanto, com precisão, o que já é um sintoma da fragilidade do nosso campo, da precariedade institucional dessa área. Porque é evidente que todos os gestores tinham de ter esses números até em tempo real, tanto quanto possível, nas suas mesas de trabalho. Como planejar as ações de desdobramento e desenvolvimento da sua instituição sem um diagnóstico. E como ter o diagnóstico se você não dispõe dos dados, das informações. Depois você tem de monitorar esse processo avaliando o que realiza, mas isso pressupõe também que as informações estejam sempre disponíveis para que esse ciclo se reproduza com uma acumulação de conhecimento, correções de rota, etc., senão nós nos condenamos a repetir os erros. Mas o fato é esse, nós nos condenamos a repetir os erros, porque conhecemos muito pouco, os dados são muito precários, a despeito de vale um parênteses, do ministro Alexandre Moraes, ministro hoje do Supremo, quando ministro da Justiça, em sua primeira coletiva, tenha dito que nós precisávamos não mais de pesquisas, já tínhamos pesquisas, demais nós precisávamos de armas. Mas ele não era capaz de nos dizer exatamente quantos presos estavam sob cautela do Estado, sob sua responsabilidade naquele momento. Até hoje esses dados não estão claros. Qual a taxa de esclarecimento do Brasil? Bom, há variações regionais, estaduais, de acordo com o tempo, mas sem que haja propriamente consenso e levando em conta o caráter controverso do dado, eu lhe diria que nós trabalhamos com uma média de 8% de esclarecimento quando se trata do crime mais grave, o crime contra a vida, o homicídio doloso. 8%. Isso significa 92% de impunidade relativamente ao homicídio doloso. Imagina os crimes menos graves. Isso, entretanto, não faz do Brasil o país da impunidade, o grande paraíso da impunidade, como frequentemente, de modo leviano, se diz. Porque nós temos a terceira população carcerária do mundo, estamos chegando a 800 mil presos e temos a população penitenciária que cresce mais rapidamente no mundo desde 2001. Foi um crescimento, desculpa interromper, desde 1990 até 2016, um crescimento de mais de 700% da população carcerária, segundo o que você diz no livro. Espantoso, né? E se você marca 2001, quando começa a intensificação desse processo de encarceramento, aí a taxa é ainda mais elevada. Isso mostra que nós não somos o país da impunidade. Estamos prendendo demais. Não os homicidas, entretanto. Estamos focalizando outros crimes. E por que isso acontece? Quais são esses outros crimes? E digo isso para que nós retornemos à questão policial, isso vai ficar bastante claro. Quem é que está no universo prisional? São 40% em prisão provisória. Imagina, 40%, quase metade desses 800 mil estão lá em prisão provisória, sem julgamento. Quando há julgamento, as pesquisas mostram que a tendência é que 30% sejam inocentados. E se nós, portanto, aplicarmos esse padrão, especulativamente, prospectivamente, nós poderíamos supor que 30% desses 40% seriam inocentes, seriam considerados pela justiça inocentes.
o que nos aponta para um número próximo de 100 mil pessoas. Então, dos 800 mil, quase 800 mil, 100 mil, cento e poucos mil seriam inocentes, de acordo com os próprios procedimentos da justiça, com a aplicação de seus próprios critérios. 100 mil pessoas estão presas nesses infernos sem culpa. A gente pode imaginar o absurdo disso tudo. O sistema penitenciário é dominado por facções criminosas, todos sabemos disso, com raríssimas exceções, essa é a regra, e o Estado não cumpre suas obrigações, não aplica a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, e isso tem consequências devastadoras, seja para a vida dos prisioneiros, seja para a própria sociedade, na medida em que tudo isso propicia a emergência de organismos internos, organizações internas, que nascem, em geral, para defender os próprios presos dos abusos, das violações de que são vítimas, mas que organizações que tendem a se autonomizar e definir fins que ultrapassam a defesa, estrito sensu, dos direitos dos presos, tornando-se facções criminosas atuando na sociedade. O fato é que as facções hoje dominam o sistema penitenciário. Quem chega ao sistema para sobreviver tem de vincular-se à facção. A facção que cobrará lealdade subsequentemente à saída do prisioneiro anos depois. Com isso, nós estamos contratando violência futura. O encarceramento em massa significa contratação de violência futura, na medida em que nós estamos alimentando com força de trabalho jovem essas facções. 13% que estão no sistema cumprem pena ou estão lá sob acusação de homicídio doloso. A enorme maioria está lá por acusação ou cumprindo pena por crimes contra o patrimônio e aqui é o ponto mais relevante, tráfico. E o que se entende, de fato, por tráfico aqui, ou transgressão à lei de drogas? O varejo das substâncias ilícitas. Esses que estão sendo presos por acusação de tráfico estão sendo presos em flagrantes, são jovens, baixa escolaridade, frequentemente negros, e aqui um ponto importante, nós não podemos falar, pensar em polícia, segurança pública, etc., sem assinalar que o Brasil é o país do racismo estrutural e das desigualdades abissais. E 71% da população carcerária são compostos por negros, e isso fica patente também quando a gente se debruça sobre as vítimas do homicídio e quando a gente se pergunta como é que o Brasil é capaz de naturalizar essa tragédia, de conviver ao longo de décadas com números tão elevados de homicídios. Porque as vítimas preferenciais são negras. Então, nós estamos falando de um público muito determinado. Se houvesse uma dispersão, entre aspas, democrática da vitimização letal, a sociedade já teria se rebelado, governos teriam caído, essas instituições teriam sido reformadas, etc. Bom, esses que cumprem pena ou estão sob acusação de tráfico foram então presos em flagrante, sem porte de armas, não portavam armas, não agiram com violência e não apresentam laços com organizações criminosas. Entretanto, são condenados a 5 anos de regime fechado, privação de liberdade, condenando-se também ao vínculo com as facções, vínculo que não havia. Né? Por que esses varejistas estão sendo presos com tanta frequência, em número tão elevado? Nós já estamos falando de 28% do universo prisional. Quando tratamos do presídio feminino, ou do universo prisional feminino, já são 62%. As mulheres presas, 62% das mulheres presas estão lá cumprindo pena ou sob acusação de tráfico. E cuidado, quando a gente fala tráfico, a gente não está falando do grande traficante que porta armas longas e se impõe pela força a territórios vulneráveis ou comunidades. A gente está falando desse varejista. Até porque a lei brasileira não especifica qual a quantidade de droga a pessoa tem que ter para ser considerada traficante. Né? Esse é um ponto decisivo. E se você me permite, eu volto a esse ponto em seguida, assim que completar esse argumento,
Nós temos hoje 28%, que eu dizia, cumprindo lá pena ou sob acusação de tráfico, entendido o tráfico como o varejo das substâncias ilícitas. E esse subgrupo é o que cresce mais aceleradamente num universo que se expande rapidamente, em alta velocidade. Portanto, nós temos de focalizar esse subgrupo. É esse que está determinando a velocidade, o incremento, a intensidade do crescimento de todo o universo. Por que esse foco obsessivo na transgressão à lei de drogas? Como isso ocorre? Por quê? Porque são os varejistas. A polícia mais numerosa que está presente no Brasil 24 horas em todas as cidades é a polícia militar. Ela é proibida de investigar, de acordo com o artigo 144 da Constituição. Isso é exatamente o que constitui o nosso modelo policial, a divisão polícia civil, polícia militar, etc. A polícia militar, a mais numerosa e mais presente, é proibida de investigar. Mas ela é pressionada por todos, pela opinião pública, pelas autoridades, pela mídia, a produzir. E, normalmente, a instituição policial militar decifra essa mensagem, essa demanda, entende por produzir, prender. Muito bem, então ela é instada a prender, mas é proibida de investigar, ela é onipresente. O que ela pode fazer? Prender em flagrante, é o que lhe resta. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Alguns, nós estamos falando de um certo lote muito limitado de crimes, aqueles que se dão aos 5 sentidos, os que podem ser percebidos imediatamente. Então, as energias da segurança pública se depositam e se investem aí, naqueles crimes passíveis de identificação em flagrante delito. Qual é a grande ferramenta para a polícia militar? A lei de drogas. Então, a polícia lança a sua rede e captura os que estão ali se deixando ver, né? Porque se trata apenas do flagrante. Mais de 80% dos que estão no sistema penitenciário foram presos em flagrante. Muito bem, se são esses presos em flagrante, são os bagrinhos, são os operadores do varejo, são esses que podem ser presos em flagrante. Os outros teriam de ser presos a partir de investigações. Aqueles que lavam dinheiro se organizam nas relações transnacionais com investimentos de alto vulto, esses não estão atuando ali na esquina, né? Essas transações não podem ser visualizadas por alguém que passa. Então não é o flagrante que vai levá-los à prisão. Mas a PM está proibida de investigar, portanto, não são esses articuladores do tráfico internacional. Tráfico internacional que, por exemplo, na área da cocaína, já se tornou a segunda economia do mundo, do planeta, abaixo apenas do petróleo. E tem mais liquidez do que o petróleo. Segundo Roberto Saviano, em 2008, com o crash, com a crise do sistema financeiro, a economia da cocaína teria injetado no sistema financeiro alguma coisa como 350 bilhões de dólares cash, com liquidez, porque, é evidente, ninguém compra cocaína com cartão ou cheque. Então é uma economia sempre líquida, não é? É uma economia que já penetrou na economia legal com tanta organicidade que já se tornou inextricável. Nada disso diz respeito à Polícia Militar ou às suas atividades. Bom, então nós temos essa meninada que não era violenta, que não era criminosa, quer dizer, se torna criminosa em função de uma legislação que diz que essas substâncias são ilícitas e que é ilícito negociar com elas. Então têm a sua vida devastada, vidas já complicadas, devastadas, destruídas, e são condenados, como eu dizia, a um futuro de profissionalização no crime, e por isso eu dizia que a sociedade estava contratando violência futura. Isso decorre, então, para concluir, de quê? Do casamento perverso entre um modelo policial e a lei de drogas. É a polícia militar em não podendo investigar, expressão desse nosso modelo, com essa lei de drogas, da qual a gente tem de falar, a sua pergunta era muito pertinente, é a junção, é a combinação desse operador com esse instrumento que gera essa situação tremenda nossa, que fortalece a facção criminosa, e que destrói a vida de jovens
e reforça o caráter problemático, doentio, patológico do nosso sistema penitenciário. A lei de drogas de 2006 parecia ser flexibilizadora, né, e suscitou esperanças naqueles que imaginavam que nós estaríamos no umbral de um novo momento em que prenunciava já a legalização ou avanços nessa direção. No entanto, essa lei acabou determinando esse salto de encarceramento tremendo. Por quê? Porque em 2006 a mudança legal deixou de estabelecer com clareza qual a quantidade ou o peso da substância que caracterizaria consumo ou tráfico, uso ou negociação profissionalizada. Até 2006, uma certa quantidade que era precisada legalmente, que era definida legalmente, servia de parâmetro para que o juiz, então, atribuísse ou decidisse a situação de cada suspeito. Se a quantidade portada fosse até X, então isso era consumo, o consumo era considerado e ainda é crime, mas não necessariamente implicava tais penas, e atualmente as penas são alternativas. Então, a distribuição cadeia, prisão ou pena alternativa se dava mais ou menos automaticamente. A partir de 2006, isso tudo é transferido para o arbítrio do magistrado. Então, o juiz vai arbitrar discricionariamente se trata de tráfico ou de consumo, independentemente da quantidade. E aí a situação é incrível, porque as pesquisas estão demonstrando, primeiro a pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, agora a pesquisa da Defensoria Pública de São Paulo, que se o suspeito é negro, a decisão do juiz é que se trata de tráfico. Se o suspeito é branco, a tendência é que o juiz possa considerar que se trata de consumo. E há justificativas padrão do tipo, excelência, se o rapaz é branco, de classe média, diz para o juiz, excelência, eu estou aqui com uma quantidade realmente maior do que seria usual para apenas um consumidor, mas é porque eu detesto me relacionar com criminosos, eu odeio me encontrar com esses vagabundos, com esses elementos, com esses indivíduos. Então eu compro uma quantidade maior porque reduzo as minhas visitas, a minha viagem à favela. E como, coitado de mim, eu sou viciado, eu sou dependente, eu preciso consumir. Então, reduzo as visitas às favelas. E o juiz se apieda do pobre rapaz, vê-se que você tem boa índole, tem boa família, então, ok. Imagina um rapaz negro vivendo em favela com o mesmo discurso. A sua pena tenderia a ser aumentada, né, como se fosse assim, um desrespeito à autoridade. Quando se trata, então, de uma decisão que é discricionária, a subjetividade do juiz manda. E qual é a subjetividade do juiz? Do brasileiro médio, da sua classe social. Então, o racismo é que fala por meio dessa decisão judicial. Isso tudo nos leva, então, à conclusão, e então fecho essa longa resposta, exatamente em torno da necessidade de que a gente mude o modelo policial, por um lado, eu diria até mais, a arquitetura institucional de segurança pública, a gente pode falar disso, muda o modelo policial e mude a lei de drogas. Então, a gente deveria caminhar na direção da legalização das drogas e da refundação das nossas instituições policiais para suspender esse processo que tem gerado morte, destruição e, enfim, desesperança. Agora, Luiz, você chegou a tocar num ponto problemático de que a polícia militar tem como principal função ser uma polícia ostensiva, né? Poder prender apenas em flagrante. O que toca num ponto que eu acho que para a maioria dos ouvintes não é muito claro, que são as divisões internas dentro das instituições policiais.
tanto a divisão entre polícia civil e polícia militar e suas atribuições, quanto as divisões internas às próprias instituições. Por exemplo, de um lado os praças e os oficiais, do outro lado os delegados e agentes. Você pode explicar por que essas clivagens criam problemas dentro da polícia? Sim, claro, isso de fato é muito importante. A gente pensa que tem 2 polícias por estado, mas na prática tem 4. São 2 polícias militares e 2 polícias civis. Então, veja, por exemplo, na polícia civil há o mundo dos delegados e há o mundo dos não delegados, os agentes. Nesse universo a gente tem, depende dos estados, né? Detetive, o inspetor, o escrivão, a escrivã, e assim vai. Mas são agentes, tem por definição comum não serem delegados. Como é que se ingressa na Polícia Civil? É preciso curso superior, há um concurso para agente e assim a porta se abre para os de baixo, digamos assim. Para delegado é uma função superior, um salário muito superior, prestígio, status e com potencial para crescimento na carreira, sem limite. Quer dizer, o céu é o limite é ser chefe da própria instituição, não há restrições, digamos. E aqui há uma segunda porta de entrada para os delegados. Como é que se dá essa segunda porta? É um concurso público específico que requer bacharelado. Veja, os agentes também têm curso superior, mas não necessariamente o bacharelado em direito, enquanto os delegados precisam fazer o concurso, também um concurso, mas com a premissa de que sejam já bacharéis em direito. Se um agente está há 20 anos na polícia e resolve fazer o concurso para delegado, primeiro vai encontrar muita dificuldade, porque a instituição não dá espaço para o crescimento intelectual individual por meio de curso, etc. Porque há muito trabalho a fazer, muita cobrança, etc. É muito difícil que haja tempo para que se faça o bacharelado em direito. Mas digamos que isso seja alcançado, em alguns casos raros isso ocorre, o agente então faz o concurso para delegado. Os seus 20 anos na polícia não valem nem meio ponto. Ele ou ela entrará em igualdade de condições na competição com jovens de 22, 23 anos, 24 anos, aqueles que concluem uma boa faculdade, filhos da classe média em geral, que podem se dedicar integralmente ao estudo, e que ingressam na instituição por cima, com esses salários, com esse prestígio, com esse status. Esse jovem ou essa jovem, bacharel em Direito, depois fará um curso rápido de adaptação, de formação específica em segurança, porque Direito não é segurança pública, são universos distintos, apesar das confusões que se fazem. E essa pessoa tão jovem, com a formação tão limitada ainda, vai dirigir um grupo de dezenas de agentes que podem estar lá há 20 anos, 25 anos. É claro que isso causa um mal-estar muito grande, isso dificulta a coesão interna, cria uma sensação real de injustiça, até porque há agentes com pós-graduação, eu conheço agentes com mestrado, com doutorado, isso vale para a Polícia Federal também, que se sentem desrespeitados pela autoridade superior que é formalmente atribuída ao delegado e se sentem limitados em seu desenvolvimento, o que é natural. Portanto, a grande bandeira da massa policial, da imensa maioria, eu falo da PM em seguida, é a carreira única, é a entrada única. É assim na maior parte do mundo, e quem ingressa numa instituição pode aspirar legitimamente, pode ambicionar dirigi-la um dia no final da sua carreira. Essa possibilidade, inclusive, legitima a autoridade do superior hierárquico, porque o sujeito diz, bom, um dia eu vou estar nessa posição, eu tenho que entender que não é ele que tem esse privilégio, ele como um indivíduo. Mas, enfim, a ideia de que você participa de uma estrutura que te integra, te assimila, que não obsta ao seu desenvolvimento, essa é uma ideia fundamental para coesão institucional. E o quadro hoje é tão grave das disputas internas, da sensação de injustiça, etc., que amigos meus da Polícia Federal, agentes,
dizem, olha, nós estamos na iminência de uma tragédia, porque nós agentes, cruzamos com delegados armados todos dos corredores. E para trazer uma cerejinha para esse bolo, vale lembrar a lei de Vossa Excelência. Os nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão ficar perplexos que não sabem, mas existe a lei de Vossa Excelência, que é difícil até explicar fora do Brasil, né? No Brasil, o país você sabe com quem está falando, como diria o Roberto Amato, aqui nós até entendemos, mas fora é difícil explicar. É a lei que diz que o delegado ou a delegada deve ser tratada como Vossa Excelência. Isso cria uma ebulição dentro da polícia, né? De descontentamento, de desgosto. Né? Sim, sim. E para a polícia militar tem... A polícia militar é a mesma coisa. Há a dupla entrada também. Para praça, se você entra como praça, faz um determinado tipo de formação e no final de sua carreira, no máximo, você chegará a sargento. Se você entra como oficial, para se tornar oficial, você faz um curso superior, um curso maior. Os cursos são diferentes, as preparações são diferentes, mas você já começa como tenente, subtenente, etc., tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. Então, o universo dos oficiais é um universo completamente diferente do universo das praças. As praças nunca se tornarão oficiais, a menos que façam um percurso externo, e isso também é limitado porque a idade máxima, melhor dizendo, para o ingresso na polícia, então isso cria ainda mais embaraços. O que eu observo, e claro, portanto, quem está com a mão na massa, quem está arriscando sua vida lá na ponta, são os soldados, os cabos, os sargentos. Eventualmente o oficial também participa de operações, etc., claro. Mas, sobretudo, são esses que se arriscam mais e que se sentem profundamente injustiçados e se referem aos oficiais como os beneficiários de condições privilegiadas. No caso da polícia militar, ainda tem um agravante de que eles se organizam por estrutura militar, né? E tanto é que o argumento central do seu livro é que a militarização da polícia é uma herança maldita da ditadura, digamos assim. Eu queria avançar um pouco a conversa para pensar no que significaria desmilitarizar a polícia, o que está imbuído nessa proposta. Uma das defesas mais contraintuitivas que você faz no livro é que isso corroboraria uma descentralização da estrutura da polícia, ou seja, que daria mais poder ao oficial que está na rua. Que, enfim, o guarda da esquina teria um pouco mais de autonomia e você disse que isso seria uma coisa positiva. Queria que você explicasse um pouco melhor esse argumento. Claro. Para a gente saber o que é desmilitarizar, a gente tem que saber o que caracteriza o fato de ser militar. No caso brasileiro, a polícia ostensiva, uniformizada, que faz o trabalho preventivo, são palavras da Constituição, do artigo 144, é a polícia que cumpre esse conjunto de atividades é a Polícia Militar. E ela é força reserva do Exército. Veja, em todo o mundo as polícias são força reserva, porque em caso de guerra podem ser e devem ser, ou eventualmente serão acionadas, se necessário. Mas no Brasil elas se definem como força-tarefa, independentemente de circunstâncias externas, críticas, etc. Tanto que há um laço entre as instituições, um elo, um liame, que é a Inspetoria Geral. Essa Inspetoria Geral cabe ao Exército e é uma seção da Polícia Militar, mas sob domínio direto do Exército, que tem incidência também sobre a própria, como direito, não necessariamente como prática, sobre a própria escolha de comandantes. Há uma sobreposição de responsabilidades entre a autoridade política, o executivo, o governador, e o comandante do Exército. Isso nunca foi objeto de maior preocupação, nunca veio à baila, porque nenhum comandante de Exército se indispôs contra governador ou suas indicações, mas isso poderia eventualmente ocorrer com consequências muito críticas para a relação entre as instituições, para o próprio funcionamento republicano. Então, essa dualidade de
de poder, de autoridade. Então, essa polícia ostensiva, uniformizada, está ligada ao Exército como força, como reserva, está dependente de autoridade do Exército, só pode comprar armas com autorização do Exército e deve se organizar à imagem e semelhança do Exército. É o ponto ao qual você se refere. E, portanto, nós nos faríamos e nos fazemos a seguinte pergunta: por quê? Porque, veja, qual é a melhor forma de organização? Essa é uma pergunta que não faz sentido, porque depende do que nós estamos falando, né? Qual é a finalidade da entidade que será, que é o alvo da nossa interrogação. A melhor forma de organizar, ou de organização, é aquela que melhor serve ao cumprimento das finalidades da instituição, da entidade. O Exército é organizado de maneira verticalizada, com centralização decisória, com muita rigidez na relação entre os estratos, porque há um motivo para isso. A sua finalidade é a defesa da soberania nacional, defesa do território nacional, no limite, por meios bélicos. O Exército tem que estar preparado para a guerra. E o método de ação é o pronto emprego, é o seu método de funcionamento. O pronto emprego significa a capacidade de deslocamento de contingentes humanos e materiais de forma célere e convergente. Não vai haver assembleia entre os soldados para decidir se aceitam ou não a ordem do coronel e do general e assim sucessivamente. Compreende-se essa rigidez verticalizada, a centralização decisória e a natureza rigorosamente disciplinada dessa instituição. Isso é funcional, goste ou não, é funcional, atende a essa finalidade. A polícia militar só deveria, portanto, copiar o modelo de organização se a sua finalidade fosse análoga, por uma questão lógica, mas não é. De acordo com a nossa Constituição, fazendo uma interpretação sistêmica da Constituição, as polícias existem para garantir direitos, para evitar, tanto quanto possível, e prevenir violações aos direitos. Isso não tem a ver com ações bélicas. Eventualmente, nós sabemos, em função das circunstâncias que vivemos, que há confrontos protobélicos, confrontos armados, etc. Eles constituem uma parcela ínfima, ainda que muito importante, das tarefas policiais usuais, cotidianas, rotineiras no Brasil. Não faz nenhum sentido organizar uma instituição em nome de menos de 1% das suas atividades. Para isso, haveria soluções específicas, unidades próprias, etc. Mas o fato é que, as finalidades sendo diferentes, as modalidades de organização deveriam sê-lo, ou seja, ser diferentes também. Isso está associado a uma cultura militar, que define o outro, o suspeito, não como cidadão suspeito, mas como inimigo. E o inimigo não deve ser objeto da aplicação da lei, com meios de força moderados, apenas compatíveis com a magnitude da resistência apresentada. Não, o outro inimigo deve ser abatido, deve ser liquidado, exterminado, morto. Essa é a lógica da guerra. Quando a lógica da guerra se transplanta para a lógica policial, nós temos como resultado a tragédia que temos no Brasil. A brutalidade policial letal é um dos nossos maiores problemas, se não o nosso maior problema. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos, nos 3 primeiros meses desse ano, 2019, 434 mortes provocadas por ações policiais, um recorde. Nos últimos anos, de 2003 a 2018, nós tivemos 15.061 mortes provocadas por ações policiais só no estado do Rio de Janeiro. No ano passado, por conta da intervenção federal, que eu chamo de intervenção militar, por várias razões, houve um aumento de 36% na letalidade, nas mortes provocadas por ações policiais. E no final do ano, o resultado foi 31% dos homicídios que ocorreram no Rio, no estado do Rio, foram perpetrados por policiais em ação oficial. E esse ano, certamente, vamos ultrapassar esse número, chegando, portanto, a mais de, ou algo próximo de 1/3 dos homicídios. Então, nós estamos falando de alguma coisa absolutamente central.
Isso tem a ver com o formato militar, tem a ver com a mentalidade, com a cultura corporativa, que são elementos interligados à estrutura organizacional e à nossa história da transição democrática, que não enfrentou seu momento de verdade, de ruptura com a ditadura, de inauguração do novo momento, abraçando-se novos valores, cultuando-se valores democráticos, os direitos humanos, etc. Mas esse não é o único motivo. E aqui, finalmente, trago o que você focalizara já na pergunta. Há uma outra questão decisiva, porque alguém poderia dizer, eu já conversei com policiais militares, alguns oficiais que diziam, sim, isso é um problema, a lógica da guerra, nós temos que superar isso mudando a cultura corporativa. Não precisamos deixar de ser militares para mudar a cultura militar. Ela pode ter um outro desenho, ela pode se reconfigurar num outro contexto político, etc. Isso pode acontecer. É difícil, mas não é impossível. De fato, é um argumento poderoso. Mas esse argumento que eu lhe trago e às ouvintes agora, esse eu acho que para esse não há resposta, senão a desmilitarização, que é o seguinte: o modelo enrijecido, verticalizado, com centralização decisória, não funciona, pragmaticamente não funciona quando aplicado à polícia. As melhores práticas observadas no Brasil e fora do Brasil, nos países democráticos, têm algumas características que requerem autonomia do policial ou da policial na ponta, autonomia decisória. Claro que quando eu falo em autonomia decisória, estou me referindo a uma autonomia relativa, porque há sempre supervisão e articulação com a instituição, ou não haveria instituição, nós estaríamos diante de indivíduos isolados. E por que essa autonomia é tão importante? Vamos tomar um exemplo. O policial chega, ou uma policial, a uma praça, uma área de um bairro que agora é sua responsabilidade. Num policiamento que nós diríamos comunitário, para usar uma expressão vaga, que tem significados múltiplos, mas nos indica um certo campo de referência. Um método de policiamento comunitário ou método de policiamento voltado para a resolução de problemas exige que o policial ou a policial atue da seguinte maneira: aproximando-se da área, primeiro levanta as informações atinentes a essa área e o fará compulsando os dados disponíveis a esse respeito. Na própria polícia, na outra polícia, nos institutos de pesquisa, onde for. Segunda fonte de informação, a própria comunidade, a interlocução com a comunidade. Quais são os seus problemas, o que vocês têm vivido? Esses depoimentos são muito importantes. A partir da coleta das informações, esse policial ou essa policial, que passa a agir, então, como uma espécie de gestor local da segurança, avaliará as prioridades, identificará prioridades. Digamos que a prioridade seja, indubitavelmente, o estupro, o grande problema que está sendo enfrentado ali por aquela comunidade. Primeira tarefa, claro, livrar-se do estuprador, identificá-lo, ajudar a prendê-lo, claro, mas não se esgota nisso a ação desse gestor local da segurança. Porque é preciso que as escolas, por exemplo, é conveniente que as escolas, reconhecendo a importância dessa problemática, compreenda que suas raízes estão lá no machismo, na cultura machista. E que é dever da escola compartilhar com os alunos, prepará-los para enfrentar o desafio da nossa tradição cultural machista, para alterar essa formação. Se as crianças, adolescentes, desde cedo compreendem quão negativa é a violência contra a mulher, a misoginia, quão importante é rever as relações entre homens e mulheres, etc., entre os gêneros, isso pode vir a florescer, a produzir resultados muito diferentes em termos de comportamentos no futuro. Isso é indispensável. Além disso, é preciso que as mulheres dessa região tenham informações sobre, de um lado, seus direitos e, de outro, as instituições disponíveis, os recursos disponíveis para sua defesa, seja preventiva, seja reativa. Mas, onde ocorreram os problemas, ali no terreno baldio, o espaço vazio, cheio de lixo, escuro. Então, vamos retomar para a comunidade esse espaço, vamos limpá-lo, iluminá-lo,
ocupá-lo. Então, a juventude, seus grupos diversos podem organizar festas, atividades culturais, jogos, etc. A prefeitura precisa contribuir com a iluminação, eventualmente mudando a direção do trânsito naquele local. A comunidade se apropria do tema da luta contra o machismo, contra a violência, e além de frear o estupro e o crime, isso previne crimes futuros e muda a qualidade de vida da comunidade. O policial na ponta, ou a policial, não substitui o vereador, diretor de escola, líder comunitário, líder de juventude, nada disso. Mas conhecendo as boas práticas, entendendo a multidimensionalidade do problema da segurança pública, a necessidade de abordagens, portanto, intersetoriais, será capaz de ajudar, estimulando, oferecendo material e pondo em contato, em relação, distintos setores, segmentos governamentais, municipais, por exemplo. Isso é muito mais do que aquele trabalho de um soldado que só recebe ordens e não pensa, e que age apenas com a sua arma. É muito mais eficiente. A experiência internacional mostra isso, mas para isso é indispensável que haja autonomia e treinamento para esse protagonismo. Eu lhe digo mais, quando as pessoas dizem, mas isso, se hoje, com toda essa rigidez da polícia militar, já há tanta corrupção, imagina se você atribui assim tanta autonomia, independência ao policial ou à policial na ponta. Pois eu lhes digo o seguinte: para mim, o maior óbice à corrupção é o respeito que o policial conquista, a relação que estabelece com a comunidade. E isso é fonte de tanto orgulho, de tanta satisfação, que não se troca isso por 5 tostões, né? Isso é muito mais valioso do que controles internos, controles externos, que são apropriados, relevantes, mas são menores. Isso estimula, faz com que esse profissional, essa profissional, se sinta recompensada, mesmo ganhando pouco. É um trabalho bonito, gratificante, complexo, exigente, e produz esse reconhecimento na comunidade, que estabelece um vínculo da comunidade com o Estado, com a justiça, etc., completamente diferente do que o nosso, que é de temor e repulsa e sentimento de injustiça. E isso, para finalizar, é incompatível com a estrutura militar, que define o soldado na ponta como um robô, um mero mecanismo cumpridor de ordens. Eu vi situações em que policiais na ponta tentaram agir assim, com sucesso no Brasil, e foram punidos por causa disso. Isso mostra que nós precisamos de uma estrutura flexível, plástica, descentralizada, que permita adaptações às circunstâncias locais, que são sempre diferenciadas, e um tipo de funcionamento de uma polícia muito mais transparente, muito mais consciente do seu papel de servidora pública, que vê os cidadãos como destinatários de um serviço, como seus clientes, né, e não como seus inimigos potenciais. E isso exige desmilitarização. É interessante essa visão do policial como um gestor local da sua comunidade em termos de promoção de segurança, em vez de correr atrás das consequências, né? Correr atrás uma vez que o mal já está feito. Mas eu queria dar um salto então para a perspectiva mais macro. Em determinado ponto do seu livro você diz que o Brasil nunca teve uma política nacional de segurança pública desde a redemocratização propriamente dita. Queria que você comentasse então como que as diferentes gestões lidaram com a questão da segurança pública nacionalmente, e comentasse em específico a sua experiência como secretário nacional de segurança pública no primeiro ano do governo Lula, em 2003. Essa história começa no ano 2000, em junho, se eu não estou enganado, enfim, algum mês por aí, quando houve aquela tragédia no Rio de Janeiro do ônibus 174. Foi a tragédia acompanhada ao vivo, né, e a cores por todo o país, ao longo de horas, o que mudou a natureza da relação entre a opinião pública e fato criminal. Porque até então a gente tinha filmagens, VTs, ou imagens
fixas, fotos, eventualmente algum acompanhamento rápido de alguma situação, mas não tinha havido ainda um acompanhamento momento a momento ao longo de toda uma tarde de um drama, de uma novela tão dramática, né? E isso abalou a opinião pública, e o presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, foi à mídia em cadeia nacional e disse que apresentaria um plano nacional, plano que já estava em esboço, que já estava em gestação, melhor dizendo, já havia alguns esboços, porque vinha sendo gestado há algum tempo. O ministro José Gregório, eu acho, que era o ministro na ocasião, se não estou enganado, rapidamente reuniu o material já coligido, já fruto das suas consultas e dos grupos de trabalho que já vinham se encontrando, e apresentou 100 e poucas medidas como um plano nacional. Qual era o problema? Havia ali ideias boas, sem dúvida, e outras menos interessantes, mas o fato é que não se tratava efetivamente de um plano, porque um plano requer uma vertebração lógica, um diagnóstico, um conjunto de diagnósticos com dados, depois um planejamento, inclusive com medidas práticas bastante objetivas e orçamentos, etc., metas definidas para que pudesse haver avaliação, definição de mecanismos de avaliação e monitoramento, para que isso se corrija. O plano não é apenas um conjunto de declarações, não pode ser uma carta de intenções. Ali era mais uma carta de intenções e muito desigual. Então, algumas ideias eram mais maduras, outras eram, vamos investir nos canis das polícias militares. Então, de um lado, educação policial, alguma coisa importante com mais fôlego, de outro lado, investir nos canis. A heterogeneidade era enorme. E sem esses critérios de avaliação, sem que houvesse, de fato, uma estrutura mais organizada. Foi um esforço meritório, mas muito insuficiente, né? E nasceu de uma tragédia. A gente continuava sendo e continua sendo reativo, né? Enfim, esse foi o primeiro passo de toda maneira. Eu participei da elaboração com outros colegas do Plano Nacional de Segurança Pública do candidato Lula na primeira eleição da qual ele saiu vencedor. Então, na campanha de 2002, nós apresentamos um plano que foi elaborado ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, com muita consulta pública, em audiências por todo o Brasil. E era um plano, ainda não o plano bastante preciso, com todas as definições, inclusive orçamentárias, mas com um início, meio e fim, com diagnóstico, metas básicas, etc. Era um documento de 200 páginas, no qual nós investimos muito, com níveis diferentes: prevenção, qualificação das instituições, reforma institucional, reforma do modelo policial, tudo isso integrado. Nós chamávamos esse plano de Sistema Único de Segurança Pública. A proposta era do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, à moda da saúde, né, que envolvia a integração de entes federados, etc. E por que essa preocupação? Porque, aqui só um parênteses breve, a nossa arquitetura institucional supõe basicamente 2 níveis. A arquitetura institucional é o que está desenhado pelo artigo 144 da Constituição. 2 níveis. A distribuição de responsabilidades entre os entes federados, o que cabe ao município, ao Estado e à União. E, de outro lado, o modelo policial, como as polícias devem se organizar, quais são elas, etc. Nós temos problemas nos 2 níveis. O modelo policial, por vários motivos, entre os quais alguns já aqui referidos. Então, o modelo policial é muito problemático e é o único no mundo. Então, nós temos essa jabuticaba que não deu certo, segundo mais de 70% dos policiais profissionais que atuam na área. Esse é um modelo falido, e os resultados estão aí, comprovando esse diagnóstico. E, de outro lado, a questão da distribuição de responsabilidades entre os entes federados. Nós temos que atentar para o fato de que no artigo 144, os municípios não aparecem, o que é extraordinário e contraditório com a tendência
brasileira na área de todas as políticas sociais relevantes desde a Constituição, desde 1988. O caminho foi a integração e a transferência ao município de crescente importância. E a articulação entre os entes, né? Isso está presente nas políticas sociais, está presente na política educacional, na política de saúde. Nas áreas centrais, as articulações entre municípios, estados e União, essas articulações estão presentes. Na segurança, não. O município está ausente do desenho constitucional, toda a responsabilidade cai nos ombros dos estados e a União só tem relevância na crise. Nós tivemos, então, esse segundo plano, que de fato tinha a pretensão agora sim de ser um plano que, em função da ideia do SUSP, procurava redesenhar aí a arquitetura institucional, o modelo policial. Depois, o governo Lula, eu fui o primeiro secretário durante o ano de 2003 e comecei a negociar essas reformas com os governadores. Me cabia conversar com os governadores e obter deles anuência para que houvesse a condução ao Congresso de uma proposta bastante densa, consistente. Claro, se nós chegássemos ao Congresso com uma proposta que vinha com o endosso do presidente, com grande popularidade, recém-eleito, 2003, com o apoio dos 27 governadores, ela chegaria no Congresso bastante forte, né? E, claro, o Congresso imporia mudanças aqui e ali, mas algum salto de qualidade a gente acreditava que ocorreria. E essa mudança do artigo 144 é decisiva para nós, porque, como eu disse, a transição democrática não chegou à área de segurança. Então, seria a maneira de nós operarmos a transição democrática, estendermos a transição democrática também para a área da segurança. Os 27 governadores endossaram o nosso plano, então a negociação foi muito bem sucedida, até maio de 2003, mais ou menos, se não me falha a memória, todos eles assinaram e nós estávamos muito felizes, esse passo era decisivo. Isso foi devolvido ao presidente, o presidente e seu núcleo político mais próximo, então, marcaram a grande reunião, nós chamávamos o Pacto pela Paz, celebração do Pacto pela Paz, que aconteceria no Palácio. E essa data foi revista, houve um adiamento, então nós nos preocupamos com isso. E um outro adiamento, eu saí da secretaria, não se falou mais disso. Essas coisas brasileiras de não se falar mais disso é que é triste, ou são tristes essas situações que você acaba perdendo todo um esforço acumulado, etc. E por que não se avançou? A partir daí houve uma redefinição de caminho. O caminho era o de um Plano Nacional de Segurança Pública, uma política nacional, debate nos estados, com participação da sociedade, alteração constitucional, início de refundação das instituições, processo de longo prazo, evidentemente isso daria início a um processo de 10 anos. Isso paralisado, a troca foi por ações espetaculares da Polícia Federal. E vejam que o ovo da serpente estava sendo plantado, malgrado as boas intenções. Porque nós começamos a ver na mídia, às 5 da manhã, agentes policiais chegando à casa de suspeitos, etc. Você menciona que deixou de haver uma vontade política do presidente que não queria se responsabilizar pelos problemas de segurança pública do país? Sim, esse não foi um caso único, isolado do presidente Lula. Isso aconteceria depois com o presidente Dilma, aconteceu antes com o Fernando Henrique Cardoso, etc. Por quê? Não é uma questão simples, não é uma questão da vontade individual, é mais estrutural, e é fácil de compreender, ainda que seja lamentável. O grupo político do presidente avalia que trazer a segurança para o âmbito de responsabilidade da presidência da República, sem que isso seja necessário, sem que isso seja uma obrigação constitucional, significa trazer para si embaraços, problemas e uma fonte constante de desgaste político. O ex-governador, ou o governador Leonel Brizola, costumava dizer que aproximar-se do tema da segurança pública é dar o abraço no afogado.
é impossível não submergir, porque é um tema insolúvel numa sociedade como a nossa. Então, as dificuldades são enormes. Então, se nós tivéssemos a celebração do Pacto pela Paz, no dia seguinte, aqui na Avenida Paulista, o seu João e a dona Maria diriam para o primeiro repórter: fui assaltado agora. O presidente ontem estava lá no Jornal Nacional dizendo que tudo ia ficar uma maravilha, que era uma grande mudança, um momento histórico. Eu fui assaltado. Agora, a questão se deslocava da responsabilidade do governador para o presidente, ainda que ele continuasse não tendo nenhuma responsabilidade legal sobre isso, mas a responsabilidade política passava a existir na medida em que ele se tornara ou se tornaria um protagonista importante no processo de reforma da segurança, protagonista político. Então, a cobrança política dirigir-se-ia ao presidente. Por quê? Por que assumir mais esse custo, mais essa fonte de desgaste? Agora, Luiz, infelizmente a gente está estourando o tempo aqui. Então me permita, desculpe, Walter, rapidamente só dizer o seguinte: depois disso, nós então tivemos esse período com a Polícia Federal substituindo o plano, eram ações ad hoc, que nada tinham a ver com a política nacional efetivamente, e depois um momento relevante do Tarso Genro, quando ministro, apresentando o plano, que era o PRONAS, Plano Nacional de Segurança com Cidadania, com uma visão mais integrada, voltada muito para a prevenção, um plano muito interessante, no espírito do que nós apresentáramos antes, em 2001, e esse plano começou a ser aplicado, mas foi descontinuado no governo Dilma. E no governo Temer, é preciso notar isso, o ministro Jungmann reapresentou a proposta do SUSP, que estava congelada, e que foi para o Congresso e aprovada lá. No entanto, como não foi aprovado no plano constitucional, me parece que o resultado é inteiramente inócuo, porque acaba se tornando apenas um conjunto de sugestões sem poder de enforcement, sem poder de aplicação efetivo, porque ninguém pode impor às instituições colaboração se não há um redesenho estrutural, institucional, constitucional. E essa foi uma solução do tipo puxadinho, que é típica brasileira. Não vamos mexer no que é essencial, a gente faz um puxadinho. Como eu disse, a gente está com o tempo apertado, mas eu não queria deixar de ouvir o seu comentário sobre o seguinte assunto. No livro você faz duríssimas críticas ao pacote anticrime que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou ao Congresso e que vai começar a tramitar agora. Você pode comentar por que você acredita que esse projeto vai na direção errada? Me parece um projeto completamente absurdo, insano, irracional e na contramão do que é indispensável fazer. Número 1, ele tende a incrementar a violência policial, autorizando na prática a pena de morte sem julgamento. As execuções extrajudiciais são um grande problema brasileiro, como eu já disse, apresentando inclusive dados. E ao invés de ser um objeto de preocupação para que houvesse um esforço de reversão do quadro, ao contrário, o projeto fala em excludente de ilicitude, que corresponde a uma licença para matar. E com consequências, porque isso pode gerar mais feminicídio e ter efeitos não só no incremento da violência policial letal, mas também no aumento de várias modalidades de homicídio. Então, isso é absolutamente irresponsável e inconsequente e acaba por legalizar e legitimar a execução extrajudicial, além dos outros problemas. Segundo, nós temos um grande problema, que é o encarceramento, como eu disse. Encarceramento em massa. E o projeto aumenta penas, torna-as mais longas, cria mais condições, mais facilidades para encarceramento. Nós estamos diante, portanto, de um estímulo, de um pacote que estimula o encarceramento, quando nós deveríamos caminhar na direção contrária.
em ampliando o encarceramento, nós fortalecemos as facções, porque não há nenhuma palavra sobre o sistema penitenciário e sobre as mudanças, sobre a aplicação da LEP, nem sobre mudança das instituições policiais, absolutamente, nem sobre mudança na lei de drogas. Ao contrário, nós estamos vendo esforços do ministro Osmar Terra no sentido do enrijecimento obscurantista, regressivo nessa área, ao invés de caminharmos na direção da legalização. Então, o ministro Moro apresenta ainda o plea bargain, a cópia do modelo americano, que importou nos Estados Unidos uma explosão de encarceramento também, de fato, acabando com o inquérito policial e o processo, atribuindo ao Ministério Público a soberania na condução de negociações com suspeitos, gerando possibilidades de chantagens de todo tipo, que implicariam também no Brasil aumento de encarceramento. Então, nós estamos apostando em tudo que fazemos de ruim, como se fazendo mais do mesmo nós atingíssemos outros resultados. Se os resultados são trágicos e nós vamos fazer o mesmo, incrementando a intensidade, expandindo o alcance, nós vamos ter a tragédia duplicada, a tragédia anunciada duplicada. Então é muito triste observar uma proposta como essa encontrando receptividade em alguns setores. Essa foi a ilustríssima conversa de hoje. Se você se interessa pelo tema da política de drogas e da sua relação com a violência, eu recomendo a conversa com Henrique Carneiro, autor de Drogas, a História do Proibicionismo, e com Gabriel Feltran, autor de Irmãos, uma história do PCC. Até a próxima.